O que diz Confissões, né? Nessa primeira grande obra filosófica, assim. É a primeira grande obra autobiográfica da história, a primeira obra autobiográfica, assim, no sentido de que nós entendemos hoje. E Santo Agostinho ele faz o seguinte, olha, ele conta da vida dele. Conta da vida dele. E para contar a vida dele, ele recorre a uma faculdade, como eu falei, que a gente não valoriza muito, que é a nossa memória. Então ele recorre à sua memória, então ele começa, né? E tem uma frase genial nessa obra que ele fala assim, olha, tarde te amei, beleza tão rara. Tarde te amei, beleza tão rara e tão antiga. Deus é raro e é antigo. Por que Deus é raro? Porque poucas pessoas conseguem, né, chegar a ter. Poucas pessoas conhecem ter de fato, né? Por isso, né, as pessoas falam muito de Deus, falam muito sobre Deus, mas poucas pessoas de fato têm acesso a Deus. Primeiro porque não abre, né, para que isso aconteça. Então, o Santo Agostinho ele começa falando nas Confissões, ele conta como que era na vida dele. E ele não tem vergonha de falar, né? Isso depois vai ser muito utilizado na psicologia comportamental, né? Se eu tenho algo que me incomoda, eu devo falar sobre esse algo. Se eu não falar sobre esse algo não é modificado. Então, psicologia comportamental é o seguinte, né? É, eu tenho algo que me incomoda. E o que eu tenho que fazer com esse algo? Falar sobre ele. Ponto. E por que eu devo falar sobre ele? Porque se eu não falar sobre ele, eu vou ficar remoendo. E qual o problema de eu remoer as coisas? Eu adoeço. Isso é básico. Então, ele recorre a isso para dizer o quê? Olha, a minha vida era assim, eu vivia assim. E aí ele vai explicar o quê? Olha, por que eu fazia isso? Por que eu fazia isso? E aí Santo Agostinho inaugura algo que não existia até então, né? A ideia de livre-arbítrio, né? Por que existe o livre-arbítrio? Aí ele vai inventar um outro conceito, né? Porque o foco dele não é criar um sistema filosófico, o foco dele é catequizar. Isso é bem claro. Por isso que quem estuda filosofia, tá? A primeira coisa ao se debruçar sobre um filósofo é se perguntar para quem que ele está escrevendo aquilo. É se preocupar com o problema dele. Então você não entende o Nietzsche, por exemplo, se você ficar citando frases do Nietzsche sem saber para que o Nietzsche está escrevendo aquilo. Então, assim, vou citar lá, aquilo que não me mata me torna mais forte. Mas para quem que ele está escrevendo aquilo? Então, todo filósofo ele tem alguém para quem ele está escrevendo aquilo e um problema que ele está tentando resolver. Ninguém escreve aleatoriamente. Se eu escrevo sempre para alguém. Ninguém escreve para si mesmo. Tá? Isso é, é, é comum a nós. Então, Santo Agostinho ele tá escrevendo para quê? Para catequizar. O foco dele é Deus. Né? E aí ele inaugura assim, volta lá em Paulo, aí ele inventa um conceito que ele chama de concupiscência. O que é a concupiscência? É a nossa inclinação natural para fazer o que não é legal. Né? E o que liberta disso? Né? E por que eu tenho isso? Uma criança tem isso. Por exemplo, aí ele inventa, ele sustenta a ideia que vai perdurar até hoje, tá? A ideia de pecado original. Quem cometeu esse pecado original? Né? Aí ele volta lá no Gênesis para explicar que quem cometeu o pecado original foi Adão e Eva. E esse pecado é original por quê? Porque a partir do original, né, todo mundo vai inventar a partir dele. Então, qual o principal pecado? Né? Santo Agostinho vai explicar isso. É o pecado da desobediência. Então, o que é a desobediência? Aí que começa a filosofia. Então, assim, o universo ele tem uma ordem. Tem uma ordem. As coisas têm uma ordem. E essa ordem, ela, 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 ela tem uma lógica.
Né? O que Santo Agostinho está explicando aí? Olha, o que é essa lógica? Então, o que é o pecado na visão dele? É uma quebra dessa lógica. Então, por exemplo, vou dar uma ilustração básica. O cara, ele casou. Ele casou. Então, junto com aquela pessoa, ele fez um trajeto lógico. Só que aí, no meio do caminho, eles se separam. Só que tem um filho no meio. Eles vão ser felizes com outras pessoas. Só que o filho vai trazer daquilo algumas coisas que não é legal. Nós romantizamos porque, agora em vez de uma casa ele tem duas. Só que interiormente, aquele moleque vai ter algum problema depois. Isso sempre acontece. Né? É padrão? Nós estamos vendo o que é. Então, o quê? Porque você tinha um padrão lógico, não foi Deus que colocou para você, foi você que fez essa escolha. Então, não, na visão do Agostinho, não é você não é Deus que fala assim, ó, viva desse jeito. Viva desse jeito. É uma proposta sua, né? E a partir disso, quando você sai disso, você rompe com aquilo que era esperado de você. Beleza? E quem é que sofre com isso? Você. De alguma forma. Ninguém é feliz quando ninguém, por exemplo, namora para ser infeliz ou tem amigos para ser infeliz. Então, quando você pensa sempre em algo bom. E aí, Santo Agostinho vai resolver um outro problema, vai criar um outro problema a partir da sua filosofia, que é a ideia de mal. O que é o mal? Porque lança uma pergunta para ele bem assim, não só para ele, mas é um problema que tinha na antiguidade. Já que vocês, né, pregam que existe um bem, Deus é um bem, de onde vem o mal? De onde vem o mal? Né? E aí, o Agostinho vai explicar o seguinte, olha, o que é o mal? O mal nada mais é do que a ausência de bem. Por exemplo, quando eu sinto alegria, eu não sinto tristeza. Porque se eu sinto alegria, eu não sinto tristeza. Se eu sinto tristeza, eu não sinto alegria. Então, o que é a tristeza? É a ausência da alegria. A mesma coisa é o ódio. O que é o ódio? O ódio é a ausência de amor. Então, o que é o mal? É a ausência de bem. Então, o mal em si não é. Entendeu? Tanto que aí, para explicar, os cristãos, por exemplo, os primeiros cristãos, eles não acreditavam, por exemplo, no diabo. O diabo não existia para os primeiros cristãos. Se nós analisarmos a Bíblia, o diabo é uma espécie de promotor de Deus. No livro de Jó, por exemplo, o diabo fala assim, estava dando uma volta sobre a terra. Então ele troca uma ideia com Deus. Né? E se a gente pensar de maneira lógica, Jesus fala assim, o acusador, né? Se a gente pensar de maneira no direito, é o acusador. O acusador apresenta os seus crimes a todo momento. Então, se a gente pegar nossa estrutura de direito, né? Estrutura de justiça, quem que apresenta o crime é sempre o promotor. E o promotor, ele não é contra o criminoso. Ele é contra aquilo que quebrou a lei, o crime. Ficou claro? Então, quando o cara. Tanto que quem já foi júri, é interessante quando o promotor ele vai falar e fala o seguinte: olha, eu não tenho nada contra você, estou aqui para julgar o que. Para acusar. Tanto que acusa não é o juiz, é o promotor. Então, o acusador é alguém que é a favor da lei e não contra a lei. E aí, por isso que, como os cristãos, a todo momento, o homem a todo momento infringe a lei, né? Ele precisa do paráclito. Olha aí entrando a vontade, o espírito. Então, se ele precisa do paráclito, o que é o paráclito? O defensor. Enquanto o promotor é o diabo. Então, o diabo não é contra a lei. Ele é a favor da lei. Isso vai dar um problema sério.
Por isso que eles criam essa figura aí, que depois, né, vai ser o nosso foco. Então, nessa primeira obra aí, Santo Agostinho ele fala o quê? No Confissões. Ele está relatando a sua vida, que é muito semelhante, se você pegar qualquer jovem na atualidade, certo aí os instrumentos, né? E aí tem um filósofo canadense que vai dizer assim, os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens, né? Mas o interesse dos homens é sempre os mesmos. Então, se você pega o jovem, os desejos que o jovem tinha e os desejos que o jovem tem são os mesmos. São os mesmos. Né? O que muda aí é o brinquedo, é o laptop, é o celular, é o shopping, mas os desejos que o jovem tem são os mesmos. Qual que é os desejos que o jovem tem? Eles querem ser vistos por alguém. Não é à toa que é os que pagam mais caro em roupa, é o que pagam mais caro. É os que fazem merda. Se você quer gente para fazer merda, só falar com jovem. Jovem é tudo retardado. Tanto que eles amam ficar em grupo, assim. O grau de inteligência da pessoa é o tanto que ela é arrebanhada, né? Então, qualquer pessoa com inteligência mediana, ela ama grupo. Ela ama viver rodeada. Né? Por isso que o Nietzsche faz uma crítica muito séria a isso, quando ele fala que é moral de rebanho. O que é moral de rebanho? Toda pessoa mediana, como ela não consegue se suportar, ela tem que infernizar a vida dos outros vivendo em grupo. Mas não vamos entrar nisso, não. Então, Santo Agostinho, voltando aí, ele quer responder, ele responde essa primeira ideia. E o que é o conhecimento para ele? Ao contrário dos gregos, que o conhecimento em Platão era dado pela recordação, né? Em Aristóteles ele era dado pela experiência, em Santo Agostinho ele é dado pela graça. Então não é você. Então esse conhecimento se dá pela graça de Deus, tá? Por que se dá pela graça de Deus? Porque o homem por si só não é incapaz de fazer alguma coisa. Beleza? Então, como que ele explica Deus, então? Como que eu provo que Deus existe na visão de Santo Agostinho? Deus existe da seguinte forma: 2 mais 2 é igual a 4. Certo? 2 mais 2 é igual a 4. Se a minha inteligência, que é mediana, ela se curva diante de 2 mais 2 e o resultado é 4, imagine a inteligência que formou os 2 mais 2. Como que eu conheço Deus? Deus eu conheço pela lógica do mundo. O mundo tem uma lógica. E essa lógica só pode ser criada por uma inteligência. Beleza? E como que eu sei? Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, no grego, e aí a gente tem que dialogar com esses dois mundos, no grego, tudo tinha uma finalidade. Tudo tinha uma finalidade. O joelho joelha, o ouvido escuta, o nariz cheira. O que é um ouvido um nariz bom? Um nariz que cheira. Se é grande ou pequeno, isso é de menos. O que importa é a finalidade dele. Né? Mas vamos supor que eu coloque um piercing no nariz. É uma merda, porque o foco do nariz não é colocar o piercing. O foco do nariz, a finalidade do nariz é cheirar. Tem gente que cheira outras coisas, mas não é legal. Então, para o grego, há uma ordem no cosmos, assim, uma ordem no cosmos, tá? Tanto que para o grego o mundo não foi criado, ele sempre existiu, tá? Ele é cíclico. Tanto que para Platão a forma mais importante era o círculo, né? Para Pitágoras era o triângulo. Esse triângulo depois vai voltar na Idade Média, que é a ideia de trindade, que depois, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, trindade, triângulo, 3 lados iguais. Beleza? Um outro pensador medieval que vale a pena falar é um cara chamado Santo Tomás de Aquino, que alguns problemas que ele levantou até hoje não conseguiram resolver, tá? Os medievais era só isso? Não. Se você pegar muitos elementos químicos, foram descobertos por ele. Tem um cara chamado Roger Bacon mesmo, que era um gênio. O próprio Santo Tomás de Aquino tem um tratado sobre o cobre, cara. Sobre o cobre.
tá? Então, os caras só falavam de tudo. Só que como o foco era sempre a catequética, não era o conhecimento, né? O conhecimento de maneira como nós entendemos hoje, porque o que é o conhecimento hoje? O conhecimento não é para deixar o homem melhor, tá? O conhecimento hoje é para fazer o homem ganhar mais. Então ninguém vai para uma faculdade porque, e aí salvo alguns heróis, né? Vou para a faculdade porque eu quero ser uma pessoa melhor, quero conhecer mais as coisas e quero fazer o mundo melhor. Eu vou fazer a faculdade porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero ganhar mais, porque eu quero mostrar que eu dei certo na vida por aquilo que eu conquistei, né? Então, o foco aí do conhecimento hoje não é mais tornar o homem melhor, mas tornar o homem é, mais ambicioso. Que nasce, que nasce aí é uma graça, né? Ou um crime do capitalismo. Então o cara vai para a faculdade por quê? Porque ele quer poder. Eu não quero ir para a faculdade porque, por exemplo, eu vou ser médico porque eu quero ajudar as pessoas. Pô, ser médico, no mínimo eu vou ganhar um, um status de doutor. Se eu vou ajudar as pessoas, faz parte do pacote, mas não é. Né? Tanto que os médicos das melhores universidades do Brasil não é para cuidar de pessoas. É para cuidar de quem. Não é para cuidar das pessoas comuns, é para cuidar daqueles que pagam mais. Né? Os melhores engenheiros, a mesma coisa. Os advogados. Advogados que mais entendem de como funcionam as leis é para só tirar do lombo dos corruptos. Não falo só de políticos, falo de empresários. Não existe corrupção sem duas pessoas, tá? Então, se os políticos são corruptos, os empresários também são, tá? Primeiro porque, né, ninguém se corrompe sozinho. Isso é básico. Ninguém se corrompe sozinho. Toda corrupção ela precisa aí no mínimo de dois agentes. Né? Se tiver mais, é mais rápido ainda a corrupção e mais organizada. Quando o corpo morre, por exemplo, não é só um verme que come, é vários. Então, o que é um corrupto? É um verme. Ele se aproveita da desgraça do outro. O que é um político corrupto? É um verme. E por que um verme? Ele se aproveita da miséria do outro. Então ele sobrevive da miséria do outro. Né? Infelizmente, né, e aí a gente precisa pensar, né, de maneira mais ampla, uma coisa que me incomoda no Brasil é que a esquerda ficou burra. A esquerda no Brasil é burra. E por que ela é burra? Ela, ela se prendeu a pequenas coisas. Ela acha que vai mudar a questão do racismo, por exemplo, colocando uma foto, sou antirracista. Grande merda. Eu sou antifascista. E então ela ficou com essas pequenas coisas, sabe? Quer mudar o racismo? Muda a estrutura, leis. E para ter lei é necessário você ter o poder. Então, enquanto ficar discutindo, vamos falar sobre as representatividades. Pô, o que mais tem é teoria. Cadê a prática? Então, a esquerda, enquanto ela fica aí, como é que fala, masturbando o cérebro, não vai fazer nada. Então, não adianta você colocar foto no seu Facebook, escrever textos bonitos. É prática. O que a direita faz? Aí inteligência. Eu tomo o poder. Entende? O poder está lá. Então, a partir disso, eu crio leis. Então, você pega aí, né? A gente fica escandalizado quando o presidente fala umas merda. Ele está falando porque ele tem poder. Ele está falando para quem sustenta ele. Qual empresário que não pensa, mulher deve ganhar menos porque engravida?
Porque quando a mulher engravida na minha empresa, o que ela faz? Ela fica 6 meses no mínimo fora. Então é 6 meses que eu pago para ela e 6 meses para nova funcionária. Então não compensa para mim ter mulher. Isso não é fala. O presidente não tem empresa, aqui tem empresário. Entende? Então, quando a esquerda ela ficar com desses discursinhos assim, e aí é onde a Idade Média acaba. Quando que a Idade Média acaba? Quando eles param de discutir o sexo dos anjos. Se anjo é feminino ou masculino, pouco me importa. Então, se o cara é fascista, pouco importa. O que importa é mudança estrutural, e não muda. Entende? Então, essas discussões, não adianta ficar só nisso. Cadê a prática? Entendeu? Então, se não mexer nas estruturas, não adianta colocar. Aí toda semana vai aparecer cada vez um caso mais e é de propósito, é proposital. Então, na semana eu mato um jovem com um tiro dentro de casa, então todo mundo vai lá e discute sobre esse jovem. Na outra semana eu jogo uma criança do elevador e todo mundo vai discutir sobre isso. Aí na outra semana um jovem vai ser atropelado. E aí eu vou ficar só nisso. E a esquerda fica correndo, tipo o cão atrás do rabo, só que continua a mesma, a estrutura continua a mesma. Entende? Então não adianta. Se você. Enquanto ficar nisso, não muda nada, entende? Infelizmente, não dará tempo falar do Santo Tomé de Aquino, né? Mas só para resumir aí, depois eu abro para pergunta, né? É, o que acontece? Então você tinha lá a visão grega, de onde viemos de Deus, né? Viemos de Deus, de onde viemos. Aí vem os caras assim, a primeira resposta vai ser uma resposta, vimos de um princípio. Depois desse princípio, sustenta algumas consciências. Depois que eu tenho um princípio, o que eu falo? Eu vou pensar, olha como é estrutural. Né? Se a gente vou fazer isso de maneira mais didática. Então, você tem lá o jovem. A primeira coisa que a criança pergunta é de onde ele veio. Então, a parte infantil é vimos de Deus. Depois, depois você vira jovem. Quando você vira jovem, você fica com princípios. Você tem sonhos, você é um romântico, eu quero eu não vou ser um pilantra, não vou ser, então, você tem princípios, né? Princípios que sustentam a sua vida. Quando você vira adulto, você tem preocupações de homem. O que é preocupação de homem? Pô, será que isso é feliz? Será que isso é justo? Será que isso é legal? Depois você vai ficando maduro, você vai começar a se preocupar com a felicidade. Será que eu fui feliz na minha vida? Será que estou sendo feliz nas minhas escolhas? Depois que você percebe que você é feliz ou não, se você é feliz, você abraça aquilo que você é. Se você não é feliz, você vai querer mudar. Tanto que a maioria dos divórcios é depois dos 40, 50 anos. Nunca é antes. Porque o cara chega e pode ser. Entendeu? Aí, depois de ver isso, você volta para quem? Eu preciso de alguma coisa para sustentar a minha vida. Tanto que a maioria das igrejas é colocada de velhos, de pessoas mais velhas. Então, aqueles que foram infelizes querem ensinar os outros a ser felizes. Isso desculpa, tá? Mas o pensamento é a mesma coisa. O pensamento é a mesma coisa, né? E aí você tem, depois da Idade Média, que você já não vai mais se voltar para você e se perguntar, você vai voltar para uma estrutura, que é para a igreja. E aí você vai perceber que a igreja não vai te dar a resposta que você quer. E aí onde você vai se voltar? Aí você vai para a ciência. A ciência também vai te gerar desgraça. O que é o vírus aí? É ciência. Todo mundo tá colocando na internet, a ciência vai salvar, mas o vírus nasceu do quê? Foi Deus que foi nascido da ciência. E aí tem um filósofo que eu gosto muito, Karl Popper, que é um filósofo inglês, vai dizer o seguinte: qual o objetivo da ciência? A própria ciência. Então, o que é o Covid? Nasceu de quê? Nasceu o morcego? Não, nasceu da ciência. Não nasceu de quê? Não acho que nasceu assim, aleatório. O objetivo da ciência é sempre a ciência. Gerou guerras. E o que sobra para o homem aí, depois na velhice, tanto que a coisa mais interessante que velho tem é crise. Não é só crise psicológica, não é crise no corpo também.
Então, você tem uma história. Se você analisar o micro, você vai chegar no macro. Beleza? Espero que tenha ficado claro, assim, algumas coisas, né? Tentei ser o máximo didático possível, né? E estou aberto para perguntas. Quem quiser, é isso.